Significa que quando você teve essa experiência na renovação carismática, ali sim a vida tomou um novo rumo? Sim, totalmente. Como que foi? Amigos, você estava no encontro da renovação? Foi. Na verdade, eu fazia o meu curso técnico, né? Que eu tinha ganhado a bolsa. E tinha uma menina que era muito bonita. Não tão Mais bonita. uma vez. Sempre. Se eu falar das vezes que mudou de igreja, sempre teve uma menina que me chamou. A minha esposa falou, nossa, mas sempre mulher, pelo amor de Deus. Uma menina bonita, não tão linda quanto a minha esposa, que eu conheci um pouco depois. Sim. Só que todo mundo do curso ficava, nossa, fulano é muito gato. E um dia, eu tinha um pouco de consciência moral. Então, na segunda-feira, eu falava, cara, eu não podia fazer isso tudo. E eu tinha uma Bíblia, e às vezes eu lia no intervalo. Não entendia nada, não me pergunte o porquê que eu lia, mas eu sempre gostei de, no intervalo, ler a Bíblia. Simplesmente. E um dia essa menina chegou e falou, tá lendo a Bíblia, Gui? Eu falei, meu Deus, o cara me chamou de Gui. Milagre! Senhor, muito Sabe, obrigado. meu Deus, sabe tá aquela... dando certo, né, a Bíblia? Cara, ela tá tão na sua. Aí eu olhei, e assim, eu não tinha argumento religioso com ela. Sim. Aí eu falei, a palavra de Deus é muito importante, né? A única coisa que eu sabia dizer. E aí a gente começou a conversar, daí ela falou, nossa, eu vou fazer um retiro, você não quer ir? Eu não sabia o que era um retiro, não sabia. Na igreja evangélica, congresso dos atalaias pentecostais, conferência dos testemunhas do fogo, do avivamento, e ela, porque eu faço parte do movimento da igreja católica. Igreja católica. E aí a gente tem lá, só que é um pouco meio afastado, eu não sei se você vai gostar, mas é muito legal. É uma casa que o meu movimento tem, fica um pouco no meio do mato, e a gente vai lá e fica 3 dias. Eu falei, De mato eu entendo. 3 dias comigo no meio do mato, garota. Eu falei, eu sei o que você quer, óbvio. Retiro. E aí eu fiz minha inscrição e fui. E eu cheguei lá, cara, na sexta-feira, galera orando muito. E eu, caraca, igualzinho a Assembleia de Deus. Isso aqui é legal. Sim. E de repente o pessoal cai no chão e começa a espiritar. Eu falei, igual na Assembleia de Deus. E aí começou do sábado, meio-dia, só se falava uma coisa. Porque vocês vão ver na adoração. Eu falei, gente, adoração. Adoração, contexto evangélico pra mim era desde da sexta-feira. A gente tava adorando. Porque a adoração, aí sim você vai ver. E começou todo esse negócio de adoração. No sábado à tarde eu ouvi a primeira pregação mariana da minha vida. Olha. Que me deu mais convicção de ser evangélico. Horrível. Foi horrível a pregação. Meu Deus, cara. Eu falei, eu tô certo. Eu tô certo. Muito ruim. Por isso que eu pego muito nos pregadores de... Óbvio, a gente precisa ter a experiência pessoal, mas o conteúdo. A gente não brincar com o que tá na Bíblia. Sabe, a gente trazer para as pessoas, a igreja não é só a escritura, mas a gente tem embasamento bíblico, a gente tem o embasamento doutrinário, da tradição, não, foi tudo, eu acho, eu sinto, aí eu falei, viajou, não abriu a Bíblia, uma pregação mariana. Seguimos. Aí foi dando sábado à tarde, toda a expectativa da adoração, chega a hora da adoração. Tô no salão, lá no fundo, apaga a luz, o sininho toca, todo mundo se ajoelha e o padre entra com Jesus num ostensório gigante. E aí, cara, eu não tinha uma lembrança saudável de adoração eucarística. Eu não lembro se eu já tinha participado daquele jeito. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi escola dominical. Na igreja católica se adora uma panela de ouro. Tá. E aí eu fiquei, meu Deus, cara, putz, grila, panela de ouro. E aí eu fiquei até que uma intercessora veio, me puxou lá pra frente. Uma intercessora pequenininha que fala fino, todo grupo tem. Eu descobri que no mundo inteiro tem. Todo lugar tem um intercessor pequenininho que reza muito e verdade, fala fino. É verdade. Ele está em todo lugar. E ela me puxou, me colocou de frente ao altar e falou, só sai daí quando Jesus falar com você. E eu não tinha dimensão de Jesus Eucarístico, mesmo tendo feito catequese. Eu acho que nessa época eu já tinha feito a primeira Eucaristia. A minha crisma, pra você ter ideia, eu fui de ressaca. Eu não deveria ter sido crisma, eu deveria ter apanhado naquele dia. Eu fui de ressaca pro crisma. Mas, já tinha feito, recebido o sacramento. E eu não sabia o que era aquela manifestação. Até que a galera começou a vir, se ajoelhar, e isso meia-noite, 1h. Me sentei, fiquei olhando pro ostensório, e uma hora eu falo que foi o meu ápice de fé evangélico católico para Jesus Eucarístico. Que eu olhei e falei assim, olha, se o senhor tá aí mesmo, o senhor fala comigo agora, senão eu vou dormir. E quando eu me ajeitei para levantar, a mulher pegou o microfone, a pregadora, e começou a fazer umas revelações. Primeiro foi um pouco abstrato, assim, viciado em álcool. Eu falei, os caras tudo cachaceiro aqui. A gente tava falando disso no quarto. Viciado em cigarro, os caras com o dedinho amarelo, assim, o dente amarelo, tanto fumar.
e não sei o que, viciado em pornografia. Os moleques ficando vermelhos, se entregando. E aí ela começou a apertar as revelações. Isso. Aí eu, oxi. E agora você, que não conheceu o seu pai biológico. Eu não conheço meu pai biológico. Até hoje. Eu falei, cara, aí nessa hora meu coração começou a bater de um jeito diferente. Eu falei, cara, quem contou pra essa mulher? E ela começou a ministrar só em cima disso, de paternidade. E aí, eu não tava emotivo, mas por dentro parecia que eu ia explodir. E quando eu cheguei, eles deram um crachá e eu tirei o meu crachá. Porque eu falei, se for revelar alguma coisa, porque eu já tinha visto isso na igreja evangélica, vai ser sem meu nome escrito. E veio uma pessoa aleatória, que eu não faço ideia de quem é, e falou assim, Guilherme, é com você. Deus quer o seu coração hoje. E eu só lembro de umas 2 horas depois estar levantando do chão, uma poeira subindo, 3 e pouca da manhã, uma loucura naquele salão, e eu levantar, me ajoelhar chorando, olhar para Jesus e falar para Jesus Eucarístico. Eu tenho 2 certezas. A primeira é que realmente o Senhor está vivo aqui. E se o Senhor está aqui, a partir de hoje eu sou católico. E a segunda é que eu vou pregar isso nos 4 cantos do mundo. E as pessoas vão sentir o que eu estou sentindo agora. E voltei pro meu quarto. Então, assim, essa foi a virada. E nisso que eu voltei realmente maluco. Querendo partilhar no quarto e a galera, vai dormir. Eu falei, mano, você viu a adoração? Meu Deus. Eu não falava nada até então. Eu fui porque tiro pra beijar na boca daquela menina. Era o meu investimento. E eu fiquei assim, vocês viram? E aconteceu. E a galera, vai dormir, irmão. Tinha um cara que tava coordenando. Hoje ele é um irmão, assim. Fui pregar um tempo atrás um grupo que ele coordena. Ele tinha uma voz grossa, parecia o Mr. Catra, assim. Falei, irmão, vai dormir aí. Falei, que isso, cara? Tem um Mr. Catra aqui, que loucura, isso é de igreja católica. E aí, eu voltei, Guto, maluco pra casa. Maluco. Querendo evangelizar todo mundo, morava com a minha avó. Na verdade, eu morava sozinho e ia os fins de semana pra casa da minha avó. Você foi criado pela sua avó? Fui criado pelos meus avós. Entendi. Eu fui criado por eles. Porque quando a minha mãe se casou com meu padrasto, meu pai, né, que é o homem que fez eu me tornar quem eu sou hoje, eu tinha 2 anos. Então eu já morava com os meus avós. Então você foi criado pela sua mãe e pelo seu padrasto. Isso. O pai biológico até hoje. Até hoje foi comprar cigarro no Literalmente isso? Não. Não conheço. Então quando no caso o seu padrasto chegou para estar com a sua mãe, você tinha 2 anos. Tinha 2 anos, quando eles se casaram. Casaram. Tem as fotos de eu entrando. Eu que entrei com eles, eu que entrei com as alianças. Então, só que eu era o menininho do meu avô. Né? Então ele que me levava para todos os lugares. E eu acho que por uma questão afetiva ali do momento, os meus pais foram morar perto, né, dos meus avós, eu fiquei morando com eles e depois quando cresci também. E assim, hoje eu falo com os meninos que eu sou o homem e administro como eu administro também por conta do meu avô. Ele sempre foi um homem muito duro, assim, mas ele me ensinou a ser homem. Ele me falou algo que hoje eu falo com o Estevam, que é meu filho, eu ensino para ele desde pequeno. Eu falo com os meninos da comunidade, meus irmãos de comunidade. Uma coisa que o meu avô, desde quando eu me entendo por gente, ele falava para mim. Uma coisa, homem tem palavra. Se você falou que vai fazer, você vai fazer. Se você falou que não vai fazer, você não vai fazer. Eu sempre ouvi isso dele. Porque às vezes vamos acordar cedo para ir tirar leite amanhã. Você vai? Vou. Aí no outro dia, 5 da manhã... não, tô cansado, hoje é sábado. Se você falou que vai fazer, você vai fazer. Devia ter me avisado ontem que não iria. Agora você vai. Levanta, calça sua botina e a gente vai pra roça. Eu fui criado desse jeito, sabe? Nesse estilo mais bruto do interior. E isso me forjou. Tem coisas que eu acho que eu só não desbiroquei mais na vida, não fiquei louco, porque eu tinha essa base moral do meu avô. E eu morria de medo dele descobrir. Por exemplo, eu só furei a orelha depois que ele morreu. Porque ele falou que ia cortar minha orelha fora. E eu sabia que ele tinha coragem de cortar. Tinha problema numa orelha a mais, uma orelha a menos. Eu sabia. Teve uma vez que eu comecei a usar brinco de pressão. E eu usava até o portão e tirava. E um dia, cara, esqueci. Entrou. A minha avó viu, me chamou correndo e falou assim, você quer ficar sem orelha? E eu, por quê? Falou, o que é isso nessa orelha? Você botou brinco, furou a orelha? Eu falei, não, vó, é só de brincadeira dos meninos. Ela falou, seu avô corta a sua orelha. Nunca foi. Quando ele faleceu, já estava, né, longe, fora de casa. Mesmo eu não morando com eles, eu sempre respeitei muito, assim, muito. O que ele falava pra mim era regra. Porque eu comecei a dirigir nessa época. Ele deu um carro na minha mão, eu tinha 12 anos. Caramba. Quando ele começou a melhorar, pra levar ele pra roça.
Então ele queria ir, não falava direito, não andava direito, mas era a roça dele, era o sonho dele aquilo, né? Então vai andar de carro sim. Eu falei, então eu vou. Então, aquilo que eu vi os meus amigos viverem nessa fase de sair brincando, eu não tive muito. Isso pra mim nunca foi um problema, assim. Eu acho que foi hoje, analisando. Na época eu não gostava. Falei, por que eu não posso ir brincar? Eu tenho que trabalhar. Sim. Mas hoje, analisando, eu percebo aquilo que aconteceu na vida de Davi. Que teve que cuidar do rebanho cedo, teve que aprender a matar leão cedo, teve que aprender a matar urso, para depois de muito tempo conduzir um exército. Eu percebo Deus trabalhando assim na minha vida Sim. ao longo do tempo. Por isso que quando eu precisei assumir a colo de Deus em 2021, quando o Hugo saiu, óbvio, foi um baque. Só que assim, eu falei, cara, tá bom. Eu tinha falado com o meu diretor espiritual uns meses antes, quando ele me questionou, o que aconteceria? Você faria se o seu fundador saísse? Porque eu percebo uma certa visão limitada, enfim, foi um homem de Deus, assim, meu diretor espiritual foi Sim. de fato um diretor que lia a minha alma, foi fantástico, ele ficou 6 meses com o mesmo questionamento. Olha. De julho de 2020 a dezembro de 2020, o Hugo saiu em fevereiro de 2021. E eu lembro de uma vez falar para ele assim, padre, eu não fui chamado para ser pastor nesse rebanho. Eu sou ovelha. Se ele sair, a gente apaga a luz, fecha tudo e vai embora. Eu não vou domar um boi bravo. Eu não vou domar esse cavalo. Não vou subir nisso. E eu lembro que quando aconteceu tudo, que a poeira baixou, horas depois eu liguei para ele e falei, padre, você ouviu na internet o que aconteceu? E ele não tinha rede social. Tinha, mas nunca entrava. Não, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, então, padre, o Hugo saiu da comunidade. E eu tô aqui no Paraná, não sei o que eu faço. Aí ele falou, e aí? Vai voltar para Minas Gerais? Você não é pastor desse rebanho? Nossa. Ou você vai domar esse boi bravo? Eu falei, caraca, eu falei para ele, padre, eu esperava um consolo do senhor, como meu pai espiritual. Ele falando assim, mas a sua missão tá à frente disso. Depois eu vou te consolar, depois você vai receber afago espiritual. Agora eu quero saber o que você vai fazer. E o meu primeiro senso, Gusto, foi de, cara, eu vou tocar isso tudo. Tinha gente saindo, tinha gente desesperada. Se você pega os primeiros comunicados que eu fiz para a comunidade, cara, calmo, sem desespero nenhum, porque eu falei, cara, então agora isso tá na minha mão e eu vou tocar. Assim como quando a fazenda ficou na minha mão, eu tive que aprender a tocar. Assim como quando eu me converti, eu tive que aprender a lidar Sim. com tudo. Eu tive que sair de perto de alguns amigos, eu tive que administrar a situação da minha vida. Eu tive que... Cara, eu fiquei sem amigos até começar a ser amigo do pessoal da igreja. Depois eu conheci a Silmara logo ali na minha conversão. Ela se tornou minha melhor amiga. Depois de um tempo a gente começou a namorar. Ela não resistiu a esses olhos verdes. Detalhe, né? Só um parênteses. Só um parênteses. Tchau, tchau. Mas eu falo assim que todo relacionamento que a galera fica... Meu Deus, eu escutava isso quando eu comecei a namorar com ela. Como você conseguiu? Porque eu não tinha 18, eu tinha 17 anos. Tava fazendo um curso técnico. Ela já era uma mulher de 21 anos. Eu também. Na faculdade. Eu tinha 14 e ela 18. Aí, na faculdade. Só pra constar que nós somos mais novos. E aí, o chassi não diz, nem eu, nem você. Né? Bate. E aí o pessoal ficava, como que você conseguiu começar a namorar com a Silmara? Eu falei, todo relacionamento tem o bonito e o que reza. Eu sou o que reza. O joelho calejado. Até não, no meu caso ela era bonito. Né? A gente vê mesmo olhando hoje. Tô brincando, mano. Então, a gente percebe mesmo. Todo relacionamento da igreja tem isso. E olha que interessante, essa questão da seriedade, assim. O meu confessor era o diretor espiritual dela. E quando a Sil foi falar pra ele, falou, padre, Frei, tô gostando de um menino. Tô pensando em namorar. E sabia das feridas, ela tinha vivido um relacionamento muito difícil e tudo mais. E aí falou, só que tem um porém, Frei. Ele tem 17 anos. Não, pelo amor de Deus, minha filha, não faça isso. 17 anos é um moleque, não quer nada sério com a vida. Ele não vai te tratar bem, não é homem. Foi assim, destruindo o menino de 17 anos. Quando ele acabou, ela falou, Frei, mas você é o Guilherme. O Guilherme da Renovação Carismática. Não, se é o Guilherme, pode. Não, o Guilherme já é uma pessoa mais vivida, já tem mais cabeça. Tipo assim, me jogando lá em cima. Ela fala isso, né? O Frei te colocou lá em cima. E de fato, assim, ele foi um pai. Ele salvou a minha alma, esse Frei. Me confessando, fazendo eu tomar vergonha na cara, o Frei salvou a minha alma de virar mais um morno na igreja, por conta dos vícios. Porque quando eu voltei para a igreja católica, eu ainda tinha muito problema com pornografia. Muito. E direto eu confessava com ele, mesma coisa. Eu lembro certinho desse dia. Eu tinha
Foi numa segunda-feira, eu tinha procurado ele no final de semana, não achei, porque ele vivia em retiro, né? Quando não tinha sala, eu me confessei a primeira vez com ele, quando eu voltei pra igreja e contei a minha história dentro de um carro, um golzinho que ele tinha. Não achei ele em lugar nenhum. Segunda-feira eu achei ele no Santuário de Adoração Perpétua, perto da minha casa. Fui lá, me confessei, sentei, comecei a conversar, e quando eu falei, de novo, pornografia, não sei o que eu faço. Daí ele pegou um caderninho dos confessantes dele e começou a folhear e contar. Eu falei, o Frei tá contando os meus pecados. E aí ele folheando, não sei o que, 8, 14, 15. Colocou assim e falou, eu não vou te atender hoje. Aí eu, como assim, Frei? Eu tô em pecado mortal. Aí ele falou, não, volta pra sua casa, toma vergonha na sua cara. Quando você tomar vergonha na cara e se arrepender, aí você vem e se confessa. Eu, Frei, não faz isso comigo. Ele falou, e pode ir embora. Nossa. Mano, ele, assim, me destruiu. Eu fiquei paralisado, eu fui levantando da mesa dele aos pouquinhos, e era uma sala comprida, ele ficava no final da sala, e eu fui andando devagarzinho, tipo o Chaves e Acapulco, sim. Andando devagarzinho até a porta, né? Quando eu cheguei perto da porta, ele falou assim, Guilherme, eu falei, já chorando, mas chorando e pensando, eu vou escrever uma carta pro bispo, ele não pode negar a confissão, eu tô em pecado mortal, ele não pode fazer isso comigo, ele vai ver o que eu vou arrumar com ele. Que eu sempre gostei de estudar, né? Sim. Eu já sabia que ele não podia negar a confissão, a absolvição. E aí ele falou assim, Guilherme, olha aqui. Daí eu já chorando, ele falou, você quer mesmo largar o pecado? Eu falei, Frei, eu só quero ser um homem de Deus. E chorando. Ele falou, então senta aqui. Daí sentou, e eu chorando com ele rezou por mim e falou, vamos fazer um jejum. Eu vou jejuar com você, para Deus te dar a graça e a virtude para abandonar, sair desse marasmo, desse pecado. Aí eu falei, tá, o que a gente vai fazer? Ele falou, 20 dias, só pão e água. E você vai tirar a internet da sua casa por 1 ano. Tem coragem? Aí eu, 20 dias, a internet nem era o problema. Embora eu precisava para estudar, né, foi o que eu fiz durante 1 ano. Indo para a biblioteca pública, estudando no computador biblioteca pública, pegando livro, né, a galera tudo fazendo no computador e eu lendo livro. Eu fiz isso 1 ano. E fiz o jejum de 20 dias com ele. E foi assim, de fato. E acredito também que a autoridade que ele tinha como um confessor, que resgatou a minha alma, assim, ó. Aquilo foi a maior virada de chave da minha vida espiritual, da minha vida com Deus e de radicalidade mesmo. Eu percebi, cara, se eu não for radical desse jeito, mano, eu não vou ser um homem de Deus. E ele me acompanhou até vir pra comunidade. Um santinho. Sempre quando eu vou em Minas, eu tento encontrar ele. Tá lá até hoje. Parece o Dumbledore. Aquele senhorzinho, cabelinho branco, um barbão assim. Olha. Só é pequeno. Até hoje tá lá. Até hoje tá lá. Nossa. Continuo atendendo os jovens no carro, indo para todos os retiros que tem, quando chama e quando não chama. Né, ele é carmelita, então ele sempre aparece em algum lugar. Frei Sebastião, ele sempre aparece. Frei Sebastião, igual o mestre dos magos. Frei Sebastião chegou. De repente, cadê Frei Sebastião? Já foi embora. Olha. Ele é assim, chega, atende os jovens, um dom de ciência absurdo, rapidinho. Vai. E... Que coisa linda, né? Demais. Quanto tempo você passou ali de estar com renovação e conhecer na época Colo? Foram 2 anos também. Que eu entro para a renovação, né, em 2013. Né, de maneira um pouco mais assídua, assim, participando das coisas. Aí, junto, né, 2014, fica a renovação em Colo de Deus. Meu Deus quer algo da minha vida. Eles foram na sua cidade, a Colo, não? Não, eu descobri por conta da internet. Então.